Unicamp 2025, segunda fase, provinha de exatas. Acompanha. Diz assim, questão número 14, hein? Quando colocamos água em um copo, ele passa a atuar como uma lente cilíndrica. Lente cilíndrica. Ao posicionarmos o objeto atrás do copo com água, as características da imagem dependem da sua posição. A exemplo do que acontece com uma lente delgada. Considere, como observado na figura A, a imagem produzida é real, invertida e maior que o objeto. Tá. Então nós temos o objeto, né, duas setinhas apontando para a direita, né? Aí a gente coloca a água, aí a imagem dessa setinha aqui de baixo inverte, tá? Item A. As posições do centro de curvatura e do foco da lente delgada são representadas no eixo óptico ilustrado na figura B, no espaço de respostas. Para que a imagem produzida pela lente seja real, invertida e maior que o objeto, faça o que se pede. Item A. O item 1. Represente a lente delgada no ponto O, explicitando se ela é divergente ou convergente. Veja, a lente divergente só forma um tipo de imagem. A divergente só forma virtual, direita e menor, tá? Divergente só forma virtual, direita e menor. Então, se eu tenho uma imagem real, essa lente só pode ser convergente, tá? Então, a gente vem aqui, né? Desenha lá a lente convergente. Esse é o símbolo da lente convergente. Né? Lente convergente. Beleza. O que mais que ele pede? Posicione o objeto corretamente, representando com uma lente apontando para cima com a base no eixo óptico. Então, olha só. Então, o objeto, para que a imagem ela seja real, invertida e maior, o objeto tem que estar entre o foco e o antiprincipal. Na verdade, gente, ele chamou de centro de curvatura aqui, é uma pequena gafe, tá? Na verdade, não é centro de curvatura, tá? Seria antiprincipal ou antifoco, tá? Veja, o antiprincipal ou o antifoco, ele não depende apenas da curvatura das faces da lente, mas também depende dos índices de fração da lente e do meio, tá? Então, na verdade, que não seria centro de curvatura, seria antifoco ou antiprincipal. Então, para que a imagem seja real, invertida e maior, o objeto tem que estar entre o A e o F, tá? Aqui seria o A, tá? Então, o objeto tem que estar aqui, ó, entre o A e o F, tá? Eu vou deixar o C, porque ele colocou o C, mas o correto seria antifoco ou antiprincipal. Então, eu vou lá, coloco o objeto, posiciono o objeto, fizemos isso, usando o comportamento de raios notáveis. Encontre a imagem com as características acima, representando-a como uma seta, apoiando. Então, vamos lá. Tem que desenhar os raios, tá? Então, vamos lá, partindo da pontinha do objeto, ó. Partindo da pontinha do objeto, o raio vai entrar paralelo ao eixo principal, entra paralelo, sai pelo foco. O raio partindo da ponta do objeto, entra pelo foco, sai paralelo, tá? Então, vai cruzar exatamente nesse ponto aqui, então a imagem está aqui, tá? Real, invertida e maior. Beleza? Então, matamos o item A, tá? O item A, ele perguntou qual era a lente e pediu para a gente determinar o objeto, a lente e a imagem, tá? Matamos o item A. Considere agora a lente divergente delgada. Então, vamos lá. Item B. Item B. Lente divergente. E ele fala que a distância focal é menos 5. Na verdade, não é a distância focal, é o foco, né? O foco é menos 5 centímetros. Muito bem. O objeto está posicionado a uma distância de 45. Então, ele fala que o P é 45 centímetros. O objeto está a 45 centímetros da lente, né? E ele perde o aumento linear transversal, tá? Então, vamos lá. Para calcularmos o aumento linear transversal, né, podemos fazer assim, A é igual a F sobre F menos P. O A gente quer determinar, o foco da lente é menos 5, foco da lente menos 5, menos da fórmula, e o P, que é 45. Então, este A vai nos dar menos 5 sobre menos 5 menos 45 menos 50. Né? Então, este A dá mais 0,1.
E essa é a resposta do item B. Perguntou aumento linear transversal, a lente divergente, tá aí, mais 0,1. Matamos o item A, matamos o item B, matamos a questão.